Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Eu quero ler com você a partir do verso de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Eu quero ler com você a partir do verso de número 28. A Bíblia diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, queremos primeiramente agradecer o Senhor por tua palavra. A tua palavra que é absoluta, inerrante. Queremos te agradecer por cada dia dessa semana, que por meio da sua palavra o Senhor trouxe entendimento e direção ao nosso coração. E hoje nós estamos aqui como igreja reunida, Senhor, e esperamos tanto ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Que o Senhor, conforme a necessidade de cada um dos nossos irmãos, a começar de mim, o Senhor fale ao nosso coração. Que a tua palavra seja cura, seja bálsamo, seja renovo, seja confronto, seja abraço, seja afago, seja direção a cada um de nós. Teu Espírito Santo tem total acesso e liberdade nessa manhã. Desde já devolvemos somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa manhã e de toda a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. O preço das palavras vazias é o tema nessa manhã. Você sabe muito bem que todos os evangelhos que estão aqui na Bíblia, eles têm um contexto, um povo no qual eles foram escritos, com um propósito em cada um dos evangelhos, em relação aos leitores, aqueles que receberam essas palavras. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito aos judeus, e a perspectiva de Mateus é revelar o Cristo. Você sabe, os judeus, eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus, e então Mateus escreve para trazer ao coração dos judeus que Jesus é o Filho de Deus.
Diferente do Evangelho de Marcos, que foi escrito aos romanos com o objetivo de revelar um Cristo como servo. Diferente de Lucas, que escreveu aos gregos, numa perspectiva de Jesus como homem perfeito. Mesmo ele sendo 100% homem, ele foi perfeito. E diferente do Evangelho de João, que é o único que escreve o Evangelho universal, numa perspectiva do Verbo em que foi encarnado. Eu trago essa introdução, ainda que você saiba, para dizer que esse texto que nós acabamos de ler, essa parábola, essas palavras de Jesus, esse confronto de Jesus aos judeus, ele só está relatado no Evangelho de Mateus. Exatamente porque era da vontade de Jesus confrontar a religiosidade dos mestres da lei, dos judeus. E essa parábola, ela está no meio de outras duas. E a narrativa, o que está por trás dessas parábolas é uma tentativa de prender Jesus, de açoitar Jesus, de colocar Jesus na parede e encontrar alguma coisa que poderia comprometê-lo. É perceptível a autoridade de Jesus sendo questionada a partir do verso de número 23. Jesus usa desse questionamento para trazer essa parábola dos dois filhos. E logo depois Jesus conta a parábola dos lavradores, dizendo que eles iriam matar o filho do dono da vinha. Bom, eu tenho orado por um tempo aonde nós, enquanto cristãos, possamos mais do que nunca viver o que discursamos, o que falamos. Percebemos dentro da igreja evangélica, diante de líderes religiosos, quedas, erros, falta de misericórdia, mudança de rota em relação à rota que Deus os confiaram como vocacionados. Mas não apenas aos vocacionados, mas à igreja de Jesus espalhada na terra. Se há um convite que Jesus nos faz, é para que vivamos a palavra, é para que a teoria ela toque a prática, é para que a nossa vida respalde o nosso discurso. Irmãos, a alegria da gente servir em Lagoinha, de termos líderes, até como o pastor Márcio, em toda a sua vida ilibada, a sua família rendida, de podermos encontrar pastores segundo o coração de Deus, lideranças. O que eu quero dizer é que nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação de eu poder ter uma família segundo o coração de Deus, e você também. Afinal, esse é o convite que o Evangelho nos faz. É isso que recebemos aqui domingo após domingo. Direções, confrontos, transformação da parte de Deus, para que a nossa vida respalde o nosso discurso, para que a nossa prática do dia a dia ela seja vivida, e que a gente não viva só de teoria, palavras vazias. O texto ele nos mostra uma parábola que Jesus está colocando dois tipos de pessoas ou de entendimentos. O texto
Ele vai dizer que o segundo filho, ele representa os judeus, que professam a religião mosaica, mas rejeitam Jesus. Enquanto o primeiro filho representa os publicanos, os cobradores de impostos e pecadores, que se voltam para o Senhor pela fé. O primeiro filho, ele promete obediência com palavras, mas desobedece com atitudes e com a vida. O segundo filho, que se nega a ir e depois muda de ideia e vai, corresponde aos publicanos e pecadores, que embora de início estivessem longe de serem justos, depois se arrependem. Mas diante desse contexto, eu quero trazer 4 pontos que esse texto traz ao nosso coração. Primeiro deles: falamos mais do que vivemos. Entenda isso. Nossa vida precisa respaldar nosso discurso. Falamos sobre tudo e damos com a língua nos dentes. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos viver a palavra de Deus. E esse viver a palavra de Deus não é eu e você morrermos pela igreja de Jesus, ficarmos o dia inteiro dentro da igreja fazendo alguma coisa para Deus. Não. Tem muito mais a ver com a forma que você trata a sua família. Tem muito mais a ver como o seu casamento está. Tem muito mais a ver como você discipula os seus filhos. Tem muito mais a ver com a sua vida ilibada no seu trabalho. A confiança que o seu chefe, que o seu patrão, que o seu líder tem a seu respeito. Nós não podemos falar mais do que vivemos. É por isso que a própria Bíblia, ela vai dizer que nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. A nossa vida fala. Não é que exclui que devemos falar sim, devemos pregar o Evangelho, devemos ter uma palavra de motivação a cada dia às pessoas que encontramos, devemos falar do Evangelho, falar do amor de Jesus, conversar com pessoas sem religiosidade. Mas o que não podemos é falar mais do que viver. Se a gente faz aqui uma pesquisa e a gente pergunta: como você está? Você vai dizer: está tudo bem. Se você vai na Praça 7 nesse exato momento e faz uma pesquisa e pergunta às pessoas se elas acreditam em Deus, talvez a maioria delas vão dizer: claro, nós acreditamos em Deus. Mas há uma diferença da gente cantar eu me prostro ou em se prostrar de verdade. Há uma diferença em prostrar com o joelho, mas não se prostrar com o coração. Há uma diferença em você ver na nossa rede social uma foto bonita com a sua esposa, mas você não tratá-la com dignidade, amor no dia a dia. Nesse primeiro ponto, o que o Senhor nos convida é encurtar a distância da teoria com a prática. É ter o respaldo de Deus na nossa vida. Chega, irmãos. Chega da gente viver de migalhas. Afinal, o convite que a Bíblia nos faz é viver a plenitude do Espírito Santo. E viver essa plenitude é viver o que Deus tem. Pode caçar, pode procurar na sua vida. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não dá para a gente esconder, ocultar. Não dá para viver uma vida dupla. Não dá.
Não dá para que o nosso discurso seja: não, mas isso não tem nada a ver. Não dá para a gente ficar aqui na beira do abismo, não dá. Se você pode ficar no centro, para que você vai ficar na beira do abismo? Não dá para você se contentar com migalhas, com pouco, não dá. Há um convite do Senhor a uma busca maior, a uma profundidade, a um conhecimento maior das Escrituras, a uma organização melhor de tempo, a você tirar suas férias, a você conseguir ter seu tempo de qualidade com a família. Tudo isso toca a nossa espiritualidade, tudo isso toca a sua saúde, toca as suas emoções. Não dá para viver distante disso. Você já encontrou com pessoas que falam muito pouco, mas o que fala é certeiro? A maioria dessas pessoas tem o dom profético. Fala pouco, mas vive muito. Cuidado. O texto vai dizer que o mestre da lei, aquele que conhecia, disse: sim, Senhor, conte comigo, eu vou trabalhar na vinha, pode contar comigo nessa obra, que falta trabalhadores, mas ele não aparece. Ele só aparece na foto. Ele só aparece quando de alguma forma ele pode reter a glória que não é dele. Nós precisamos viver mais do que falamos. É perceptível isso no texto. Tem gente que fala, mas não vive. Tem gente que não fala, mas vive. Segundo, Jesus respeita os processos. Você consegue perceber que essa parábola, Jesus ele convida e espera. Jesus não pega no braço e fala: vem a força, não. Jesus não é invasivo, Jesus não é mal educado. Ele convida, ele direciona, mas ele espera. O texto vai dizer que aquele que disse: não, eu não vou, Jesus esperou o processo até que eles fossem. Não tem ninguém aqui dentro desse auditório que não esteja vivendo um processo da parte de Deus. Agora, que esse processo seja um processo que vai falar sobre a sua chegada. Não é um processo que te distancia. A questão não é você deixar de ser humano e de ter a sua vontade. A questão é que no fim você se submeta à vontade de Deus. Ainda que tenha um processo, ainda que isso demore, mas Deus está trabalhando em você, Deus está fazendo algo, você está se abrindo. Ah, Senhor, se é do Senhor, eu estou junto, eu vou. O que importa é que no final você se submeta à vontade de Deus. Deus é um Deus que respeita processo. Olha Jesus com Pedro. Um covarde antes de Jesus ser assunto aos céus, agora na igreja do primeiro século, um gigante. Ele vendo o milagre, Jesus convidando, Jesus incluindo, ele negando, ele sentando em volta da fogueira, ele blasfemando contra o Senhor. Jesus respeitando. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Não abuse da graça de Deus. Ele vai dando corda,
Mas chega um momento que não tem mais corda. Respeite o processo. Se entregue ao processo. Se aproxime de Jesus no processo. Nesse processo tem luto, nesse processo tem circunstância. Jesus está vendo de cima, Jesus está vendo a sua vida por completo. Ele sabe de tudo, Ele sabe do coração. Ele tem o controle do universo na palma de sua mão. Ele sabe seus sonhos, Ele sabe o que você sonha, mas não é da vontade dEle. Ele sabe o que você anseia, que é respaldado pela vontade de Deus. Ele te livra todo dia, Ele te leva para o trabalho, Ele renova a misericórdia, Ele conduz você, Ele coloca algo na sua mente, Ele coloca pessoas no seu caminho. Ele é um Deus de processo. Respeite o processo de Deus na sua vida. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Terceiro, nem tudo que parece é. Quem olhasse de fora, claro que o judeu, todo engomado, bonito, conhecedor da lei, é claro que esse é o que herdará o reino dos céus, é esse que conhece a verdade, é esse. É óbvio que a prostituta, o cobrador de imposto, é óbvio que é esse que vai queimar no inferno. Ah, irmãos, nós teremos muitas surpresas. Sabe de uma coisa? Por que eu coloco esse ponto? Porque nós precisamos ter menos romantismo com o que ouvimos. A gente acredita em tudo. O irmão fala em língua, você fala: meu Deus, que homem de Deus. Nem sempre. Ele é eloquente, ele conhece a palavra, a letra, mas pode esperar no final que ele vai te pedir um pix. Ele está mais interessado no que você tem do que qualquer outra coisa. Cuidado. Seja menos romântico. Eu não estou dizendo para você ser pessimista. Eu estou dizendo para você avaliar melhor. Eu estou dizendo para você ter mais discernimento. Para de cair em tudo. Para de cair em cada mensagem. Para de ser levado conforme o vento. Para. Você tem igreja, você tem pastor, você tem a Bíblia, você tem Jesus no seu coração. Para de acreditar em tudo. Para. Seja menos romântico. Cai em tudo. Mas depois quem sofre a consequência é você. Eu volto a dizer, eu não estou dizendo para você não acreditar nas pessoas. Pelo contrário, eu estou dizendo, primeiro, te lembrando que nem tudo que parece é. A gente gosta de ter os de 5 talentos do nosso lado. A gente descarta os de 1 talento. Mas a gente se esquece que a gente era o de 1 talento e alguém acreditou em nós. Mas quando eu olho, é óbvio que eu quero o de 5 talentos. Ele é bonito, ele fala bem. Ele tem dinheiro. Coloca seus pés no chão. Não viva um mundo de ilusão. Você vê uma coisa no seu Instagram, você logo quer, já compra, já faz, já manda, já envia. Você viu isso? Calma. Põe seu pé no chão. Gaste tempo só com aquilo que Deus tem para você. Para de viver uma vida comparativa, de querer o que é do outro, de acreditar em heresias.
de viver um evangelho misticista. Nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos em milagre, nós oramos por isso. Mas o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós e nos deixado a sua palavra é suficiente. Se Ele não der, não fizer mais nada, até que Ele volte, nós já temos motivos suficientes para servirmos até o nosso último fôlego de vida. Quarto e último ponto: Jesus não faz acepção de pessoas. Ninguém é descartado por Deus. Você percebeu que Ele chamou os 2 de filhos? Você percebeu que Jesus não escolheu qual era o melhor? Você entende que não há diferença entre eu e você com aquele que está do outro lado ali da avenida com a pedra de crack? A diferença é que pela misericórdia nós já alcançamos o favor e a graça de Deus. Mas Ele está esperando você. Jesus, Ele chamou a prostituta. Jesus, Ele chamou o cobrador de imposto. Jesus entendeu que havia um processo até o não, para que ele se rendesse à vontade. Jesus sabia na sua soberania, mas Ele não faz acepção. Ele chama os 2, Ele fala: não, eu já sei que esse aqui, ele não vai, ele vai, o discurso dele é bonito, mas ele não vai. Jesus está dizendo: não, mas eu preciso dar mais uma chance para ele. Ele chama, Ele chama os 2. Ele vai passando na beira do caminho, Ele vai chamando, irmãos. O Evangelho, ele inclui. Você tem que ter muita sabedoria na sua casa. Tem muita gente deixando de servir o Senhor por causa do primeiro ponto. Na nossa família, deixando de servir o Senhor porque o nosso discurso não toca a nossa vida. E a gente se contenta com isso, dizendo: ah, é porque Deus não escolheu. Não fale isso. Pode ser no último segundo. Talvez ele entre e você não. Jesus não tem preferidos. Jesus, Ele tem uma palavra sobre o reino do seu Pai. Ela é dita, ela é falada. Em alguns encontra uma terra fértil, mas tem terra dura, cheia de espinho, que amanhã pode mudar. Vamos investir em gente. Você tem que convidar para esse culto das 10 os mais endemoniados da família. Ainda que isso aqui vire um culto de libertação, irmãos, já é. Convida para sua casa, convida para o café, convida para o GC, convida para o culto. Vem no culto de jovem, se é jovem, se é adolescente, traz no culto. Chama a pastora Laelcia, qualquer coisa, tá? Mas não faça acepção de pessoas, porque Jesus não fez. Ou seja, o convite é para que não paguemos o preço, para que as nossas palavras não sejam vazias.
A minha oração nessa noite, nessa manhã, é que o Senhor enche as suas palavras de vida. Você vai sair daqui vivendo o que você cantou. Você vai sair daqui vivendo o que você ouviu. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: é Jesus, só pode ser Jesus. Esse teve uma experiência com Deus, essa teve uma experiência com Deus. Não tem explicação. Tanta graça que flui do coração dele e dela. Não tem explicação a unção de Deus sobre a vida dele. Ele pode não querer, ele pode não ir trabalhar na vinha, mas ele reconhece quem você é. Ele sabe quem você encontrou no seu caminho de Damasco, no seu poço de Jacó. Ele reconhece que você teve um encontro com Jesus. Ele sabe. Porque na força do braço não tem como você viver como você vive. Precisa ser no poder do Espírito Santo. Eles reconhecem. Quantos querem viver no poder do Espírito Santo? Uma vida linda, como diz o nosso pastor Márcio, fazendo o Senhor sorrir, vivendo na plenitude do Senhor, um casamento saudável, um ministério saudável. Você vem na igreja não é por obrigação, é por prazer. Você ajuda, você serve, você é um bom filho, você é um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, você é fiel ao Senhor em todas as áreas. A sua vida vai respaldar as suas palavras. Quantos entendem essa palavra nessa manhã? Você pode ficar de pé e aplaudir o nome de Jesus.